Capítulo 11. Entre a fé e a depressão. Ali entrou numa caverna onde passou a noite, e a palavra do Senhor veio a ele. O que você está fazendo aqui, Elias? 1 Reis, capítulo 19, versículo 9. Trago desta vez o testemunho de Andréia Lima. Depressão familiar. A dor da alma é uma dor que, na maioria das vezes, só é compreendida em sua profundidade por quem já a vivenciou. É uma dor que, em muitos casos, não conseguimos descrever com palavras, mas somente com lágrimas. Essa dor aumenta quando sentimos que somos incompreendidos. O analfabetismo emocional de quem sofre atrapalha na comunicação, já que muitas vezes quem carrega a dor não foi educado a falar de suas emoções, mas apenas vivenciá-las e calar-se. Por outro lado, essa mesma inabilidade é encontrada em quem cuida ou convive com quem sente a dor emocional. A pessoa não sabe o que fazer para ajudar e, na maioria das vezes, no ímpeto de estancar a dor do outro, assume uma postura áspera e inadequada, contribuindo com isso, na maior parte dos casos, para o isolamento de quem tem depressão. Meu primeiro contato com a depressão foi quando minha mãe se separou de meu pai. Esse divórcio foi para ela como um golpe fatal que a levou a desistir da vida e entrar em uma depressão profunda. Para não sentir tanta dor diante de tamanha decepção, minha mãe se automedicava, o que é um erro, com calmantes de uso controlado. Passava dia e noite dopada, querendo dormir para esquecer a dor. Quando ela acordava, começava a chorar novamente, questionando por que aquilo tinha acontecido, dizendo que não aceitava aquela situação. Eu lhe oferecia comida, mas ela rejeitava por dias a fio, perdendo muito peso. Então, pegava mais 2 ou 3 comprimidos, tomava-os e voltava a dormir molhada em lágrimas e soluços. Eu via minha mãe definhando diante de mim e sentia-me tão impotente, sem saber o que fazer ou o que dizer. Eu era apenas uma adolescente de 15 anos que também sofria com o abandono do pai ao lar e tinha ficado responsável pela mãe deprimida e por 2 irmãos menores. Por dias chorei escondida nas madrugadas, desesperada com a situação emocional e financeira de minha família. Com o passar do tempo, as coisas em minha casa só pioraram. Minha mãe, sem nenhum tipo de assistência, teve seu estado agravado para uma depressão severa, pois existem níveis de depressão diferenciados. Hoje, não me recordo como, mas ela foi internada em um hospital psiquiátrico. Ocorreu-me que, em uma das visitas, ao vê-la naquele lugar junto a pessoas com os mais diversos tipos de transtornos, começou meu interesse em estudar a mente e o forte desejo de ajudar os que sofrem com os males da alma. Recordo que saí daquele lugar andando devagar, com pensamentos distantes, chorando e sentindo-me um fracasso. Disse a mim mesma que lutaria para tirar minha mãe dali. Naquele período, eu não percebi, mas também já estava com depressão. Não tinha ânimo para nada. Cumpria as atividades domésticas, estudava e cuidava dos meus irmãos com muito pesar e de maneira automática. Esse tipo de depressão é chamado de distimia. Agradeci a Deus por chegar à noite, momento em que podia, no escuro e na solidão, chorar silenciosamente, molhando todo o meu travesseiro até dormir. Pensava eu que as coisas não poderiam ficar piores, mas logo descobri na época que meus 2 irmãos, o primeiro com cerca de 7 anos e o outro com 10, começaram a usar drogas. O mundo parecia ter desabado em minha cabeça. Era demais para eu suportar. Nesse dia, chorei tanto que achei que não tinha mais condições de gerar lágrimas e adormeci. Nesse período, mesmo desconhecendo completamente o que eu estava vivenciando, saí do quadro depressivo com muita dificuldade, ocupando minha mente com o trabalho, voluntariando-me para algumas atividades e aprofundando minha intimidade com o Espírito Santo através das orações. Algumas semanas depois, minha mãe recebeu alta, voltou para casa e encontrou mais um problema para administrar: o vício dos filhos. Vê-los naquela situação serviu para despertá-la para a vida, pois existia algo por que lutar e continuar a viver. Ela se tornou, por muitos anos, uma mulher triste e ressentida.
Ao conhecer a palavra de Deus, conseguiu superar suas dores emocionais e encontrar forças e sentido para continuar vivendo. Prosseguiu com seu acompanhamento psiquiátrico e psicológico, o que a ajudou bastante a superar as consequências da depressão. Depois de todos esses acontecimentos, tornei-me uma pessoa mais resiliente, dedicando-me aos estudos e a ajudar minha mãe e irmãos. A dor faz parte do crescimento pessoal. Decidi aprender a superar os obstáculos. Sei que hoje não seria quem eu sou se não tivesse passado pelo que passei. Adquiri inteligência emocional e descobri que dentro de mim existe uma força antes desconhecida. O cristão pode ter depressão? Samuel Logan Brangel foi um grande homem de Deus que fez parte do Exército da Salvação. No livro que escreveu sobre ele, Clarence W. Hall reporta suas palavras. Meus nervos estão em frangalhos, esgotados, e me sobreveio uma depressão e tristeza que nunca tinha experimentado antes, embora a depressão seja uma velha conhecida minha. Estar deprimido não é necessariamente um sinal de falha espiritual. Negar a possibilidade de que um servo de Deus entre em depressão, além de ser antibíblico, acrescenta à pessoa doente um forte senso de culpa, agravando ainda mais o problema. Dizer a uma pessoa deprimida que ela não deve se sentir assim é um fracasso. Ou acusá-la dizendo que quem é de fato cristão não pode se sentir assim é crueldade. Como alguns acham que não estão sujeitos à doença, não são capazes de entender quem sofre. Muitos, em vez de ajudar, colocam um fardo espiritual sobre o que sofre. A depressão também está ligada à personalidade e a conceitos emocionais adquiridos. Você pode perguntar-me: hoje não somos novas criaturas e as coisas velhas já não se passaram? O fato de nos tornarmos cristãos não significa que paramos de conviver conosco da maneira que somos. Não é mágica, mas um processo. Assim como Paulo, Pedro, João e tantos outros não se tornaram repentinamente outras pessoas, mas foram aperfeiçoados de glória em glória, assim também ocorre conosco. Cada um de nós é diferente, cada um sente as coisas à sua maneira. Cada um tem suas próprias reações e faz suas interpretações da vida de um modo pessoal. Embora não possamos trocar de temperamento, podemos permitir que ele seja controlado e moldado pelo Espírito Santo. As pessoas extremamente introspectivas e sensíveis são as que mais enfrentam problemas de depressão. Não há oposição entre ciência e religião. Apenas cientistas atrasados que professam ideias que datam de 1880. Albert Einstein. Quando dou aulas em seminários teológicos e tenho a oportunidade de estar com vários pastores e futuros ministros, sempre falo sobre a importância de estudar essa faceta de todo ser humano, a alma. Muitos adquirem durante anos muito conteúdo teológico, mas saem analfabetos no que se refere à alma, às emoções e aos conflitos. Nosso exercício pastoral coloca-nos diariamente a mediar conflitos de relacionamento entre líderes, membros, casais, pais e filhos, etc. O tempo todo chegam a nós vítimas de abuso, violência, pessoas cheias de traumas, perdas e lutos. Muitos ministros, diante desse quadro de enfermos da alma, deparam-se também com suas feridas e problemas com os próprios filhos e esposa dentro de seus lares. No caso de pessoas com depressão, aproximadamente 2/3 delas não fazem tratamento. Dos que procuram um clínico geral, apenas 50% destes são diagnosticados corretamente. Dos que não se tratam, a maioria tentará suicídio pelo menos uma vez na vida e, infelizmente, 17% destes conseguem se matar. Eu, assim como vários profissionais de saúde mental, tenho encontrado dificuldades em fazer com que cristãos portadores de depressão aceitem o diagnóstico e o tratamento. Esse quadro de resistência é reforçado nos evangélicos devido ao equívoco
de acharem que a causalidade dessa doença seja divina ou proveniente de algum pecado ou ação de demônios resultantes da falta de fé. Os profissionais cristãos têm tentado diminuir o ceticismo e a miopia nessa relação entre depressão, religião e psiquiatria. A depressão é uma doença e não acontece do nada. Possui causas e propósitos que precisam e devem ser investigados para que a doença seja tratada de modo eficaz. A depressão é um sofrimento da alma que vai do estado leve ao grave. Pode ser de diferentes origens: espiritual, emocional, genético, químico ou biológico. O termo depressão vem do latim e é resultado da combinação de duas palavras, de, para baixo, e premere, pressionar. Trata-se de um estado de ânimo rebaixado em que o sentido de viver e de ver as coisas é suprimido. Vivemos em uma época em que a tristeza toma proporções de epidemia. O inimigo de nossa alma, ao perceber essa fragilidade nas pessoas, tira proveito e utiliza-se de várias estratégias. Satanás sempre quer transformar a depressão emocional em uma derrota espiritual para nós. Como um rolo compressor, ele quer esmagar-nos a ponto de reduzir-nos a pó. O inimigo tenta derrotar-nos através da dúvida e do desânimo. Muitas pessoas, nessas condições, chegam a pensar que não há mais saída para elas, que esse sofrimento não tem fim e vivem inundadas em lágrimas e sem um fio de esperança. Cabe a cada um de nós olharmos com misericórdia e socorrermos essas pessoas com braços de amor. Depressão após o luto. Agora eu já era uma mulher, profissional da área de saúde mental e pastora. De forma rápida e repentina, perdi meu pai. Foi um golpe muito duro, e dessa vez entrei no meu quarto e passei dias sem querer ver a luz do dia nem me alimentar. Assim se passaram alguns meses, e um dia decidi viver. Pensei que meu pai não desejaria me ver daquele jeito, ele amava a vida e me amava. Eu me levantei, troquei de roupa e fui sozinha a um psiquiatra. Eu sabia que estava doente e que precisava de ajuda para reagir. Por isso, solicitei a ela ajuda medicamentosa. Fiz o tratamento por 6 meses e depois disso segui minha vida. Coloquei como alvo me dedicar ao meu sonho de ser mãe e assim segui em frente. Venci a depressão com fé e tratamento e minha recuperação foi mais rápida que da primeira vez. Depressão após a perda de um filho. Por 14 anos, lutei contra a infertilidade, que eu percebia como uma montanha impetuosa entre mim e meu grande sonho. Foram anos de tratamentos intensos, tentando engravidar e passando por muitas frustrações. Devido aos medicamentos hormonais, desenvolvi obesidade, o que dificultava ainda mais essa gestação. Enfim, através de inseminação artificial, consegui engravidar do meu amado filho Benjamin. Finalmente estava gestante. Toda a família e os amigos comemoraram conosco. Quando estava no 6º mês, com muita saúde e plenamente feliz organizando meu chá de baby para o mês seguinte, o inesperado aconteceu. Com apenas 24 semanas, entrei em trabalho de parto devido a uma insuficiência istimocervical, ou insuficiência do colo uterino, que quer dizer que o meu colo é mais fraco ou mais curto que o normal. Ao chegar à emergência, o procedimento seria fazer uma cirurgia chamada cerclagem. Porém, não havia mais tempo. Eu havia entrado em trabalho de parto e nem sabia. Foram momentos de muita tensão, medo e surpresa. Eu e meu marido não estávamos entendendo nada. Tive o Benjamin de parto normal. Ele nasceu muito pequeno, com menos de 2 quilos e foi direto para a UTI, enquanto permaneci na posição do parto por mais 2 horas para expulsar a placenta. A médica que me atendeu disse que saiu daquela sala com os dedos dormentes de tanto arrancar pedaços da placenta para que eu não tivesse agravado um quadro de infecção e viesse a óbito. Descobri, em seguida, que eu e meu filho havíamos contraído uma bactéria. Ambos agora lutávamos pela vida. O sonho havia virado pesadelo.
Após 4 dias de luta, meu Ben, depois de várias paradas cardíacas, foi para os braços do Pai. No dia seguinte ao seu sepultamento, meu esposo e um amigo nosso foram para o cemitério e eu entrava na sala de cirurgia para retirar os pedaços de placenta que haviam ficado dentro de mim. A luta pela minha vida continuava. Graças a Deus, deu tudo certo comigo. Após alguns dias de fortes medicações, a bactéria foi exterminada e pude então voltar para casa. Saí daquele lugar arrasada. Vi as mães saírem com seus bebês no colo e eu de braços vazios. Em casa, não conseguia entrar no quarto do Benjamin. Mergulhei em uma depressão profunda como nunca antes. Não via mais sentido na vida nem propósito. Após alguns dias conversando na cozinha de minha casa com meu esposo e um amigo, eles me motivaram a pensar o que fazer com essa dor. Eu, sinceramente, não imaginava o que fazer e nem queria refletir a respeito. Pensei sinceramente que dessa vez não conseguiria vencer a dor. Porém, diferentemente das outras 2 vezes, decidi que não ia hospedar essa doença por muito tempo em mim. Já conheci o caminho para fora do labirinto e queria realmente sair de lá. Tomei algumas decisões. Fechei por tempo indeterminado meu consultório e comuniquei à minha igreja, em um culto, que por tempo indeterminado estaria afastada das atividades ministeriais. Ser grata pelo dom da vida me fez superar esse drama. Meu filho não pôde viver, mas eu tive mais uma chance. Vencida a depressão, nasceu o treinamento de inteligência emocional do meu livro Psicomorfose. Seu objetivo é ajudar as pessoas a superarem suas dores emocionais, romperem os bloqueios devido aos traumas vividos e se desvencilharem de todo luto e culpa, além de ensiná-las a administrarem a dor da melhor maneira possível e a extraírem o melhor de suas dores, para que sejam capazes, por sua vez, de ajudar o próximo com suas experiências. O milagre no caminho de quem quer viver. Após essa decisão, creio que 2 semanas depois, o improvável aconteceu. Conheci meu filho João Lucas, com menos de 1 mês de vida. Para a medicina, não havia meios de engravidar novamente. Eu só tinha uma trompa e a outra estava comprometida. Quando nos abrimos para a cura, o inesperado surge. Deus me deu o prazer de ser mãe. Mais forte ainda, com meu filho nos braços, segui minha missão. Depois de 2 anos de luto, feliz da vida, descobri que estava grávida da minha filha Pérola. Quando não focamos na dor, o milagre vem. Então, posso dizer que a depressão pode ser vencida. Histórias novas podem ser escritas. Ressignificando a dor. Hoje decidi falar sobre essa dor porque não a conheço apenas através de literaturas acadêmicas ou relatos de meus pacientes. Eu vi essa dor em quem mais amava e a senti em minha própria pele. Portanto, sei o que meus pacientes sentem, mesmo quando eles não conseguem se expressar ou descrever. Consigo ser empática e, assim como fiz com minha mãe para vê-la livre daquela dor, faço com meus pacientes. Assumo o compromisso de, juntamente com eles, buscar a solução para dar cabo nesse sofrimento. Essa foi minha missão como filha e é minha missão de vida como profissional: arrancar a dor do outro. Andréia Lima. Conheci a doutora Andréia Lima aproximadamente 6 meses após ter enterrado meu filho Mateus. Seu livro, Depressão, Como Curar a Dor da Alma, foi uma ferramenta poderosa que Deus usou no meu processo de superação do luto. Fiz questão de adaptar esse trecho a fim de que você, querida leitora, seja capaz de se interessar por esse assunto e mergulhar mais fundo em direção à sua própria cura. Ninguém melhor do que alguém que já venceu e superou certas dores para nos ensinar com autoridade o caminho da cura. Que Deus maravilhoso nós temos! Ele é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de toda misericórdia e Deus de toda consolação.
Ele é aquele que tão maravilhosamente nos conforta e nos fortalece nas dificuldades e provações, para que, quando os outros estiverem aflitos, necessitados da nossa compaixão e do nosso estímulo, possamos transmitir-lhes esse mesmo consolo que Deus nos deu. 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 3 e 4. A doutora Andréia sobreviveu a muitas tempestades emocionais. Divórcio dos pais, depressão da mãe, irmãos nas drogas, luto pela morte do pai, perda de um filho, fora as situações que ela não compartilhou conosco. Ela é alguém que soube passar por cima dos escombros das adversidades com a bravura de uma verdadeira guerreira. Quem a conhece sabe que ela não apenas sobrevive, mas vive a vida abundante que Jesus conquistou na cruz. Fiz questão de compartilhar praticamente na íntegra a sua história, porque além de terapeuta competente há mais de uma década, a doutora Andréia já esteve do outro lado, o lado do paciente, e sabe exatamente o que é a dor da depressão, esse mal que tem causado morte de tantas pessoas no presente tempo. No auge da minha dor, lembro que eu orava a Deus para que alguma mãe sobrevivente do luto pela morte de um filho cruzasse o meu caminho e me contasse o seu caminho de superação, para que eu seguisse seus passos. A dor era tão insuportável que eu só queria alguém que me dissesse que ia passar. Infelizmente, fui abordada algumas vezes por aquelas que me disseram que jamais superaram. Confesso que fiquei assustada com histórias que ouvi de mães que haviam se despedido de seus filhos há 10, até mesmo 20 anos e agiam como se tivesse sido há 2 meses, a ponto de não se desfazerem de seus pertences. Uma delas não permitia que ninguém limpasse o quarto do filho morto. Dessas, eu era obrigada a fugir. Conhecedora dos meus limites, eu sabia que não daria conta de suportar a minha dor e a delas. Então eu me protegia e sabiamente me esquivava. Aprendi que há tempo para tudo, e aquele não era tempo de assumir a dor de ninguém. Eu precisava superar a minha. O livro da doutora Andréia chegou à minha vida nesse momento oportuno. Pude ver nos olhos dela a alegria de quem sofreu, mas superou e seguiu. Isso é dar um novo significado à própria dor. Eu decidi que era isso que eu desejava na minha história. Cada palavra de encorajamento que eu lançava era o próprio Deus me levando a proclamar as verdades que também valeriam para mim. Era uma questão de sobrevivência. Eu havia tomado a decisão de não fechar a agenda por tanto tempo, mas seguir em frente, andando, chorando e lançando a boa semente. Creio com convicção que o primeiro a receber o impacto da profecia é o profeta, e, debaixo dessa certeza, eu seguia profetizando sobre mim mesma. Cada palavra de encorajamento que eu lançava era o próprio Deus me levando a proclamar as verdades que também valeriam para mim. Era uma questão de sobrevivência. Já disse e torno a repetir que, por mais avançada que seja a psicologia moderna, ninguém pode estabelecer um manual único para o luto. Cada um tem uma história e uma maneira muito peculiar de enfrentar suas dores pessoais. Além disso, existe o próprio Espírito Santo, que se encarrega de nos direcionar no melhor caminho para que essa cura seja eficaz. Deus usa a gente para curar gente. Ele pode usar pastores ou profissionais da saúde. Muitas vezes, ele usa amigos. Se ele quiser, usa até os inimigos, mas sempre usa alguém. Acima de tudo, ele respeita a nossa maneira de sofrer. Deus não vai nos obrigar a obedecer ao seu caminho de superação. A Bíblia é um manual repleto de atalhos e janelas de escape para quem quer a cura, mas a escolha é nossa. Deus não vai nos obrigar a obedecer ao seu caminho de superação. A história do profeta Elias é um exemplo muito transparente de um momento no qual a fé recebe uma trombada da tristeza. A depressão, que também é caracterizada pelo predomínio da tristeza, quase venceu a briga contra esse homem de Deus.
Pouco antes de demonstrar seus sintomas, Elias havia sido o protagonista de uma batalha triunfante contra a perversa rainha Jezabel e seus falsos profetas, aliados de Satanás. O capítulo 18 do primeiro livro dos Reis relata de forma detalhada um dos momentos mais marcantes da vida e do ministério de Elias na face da terra. Vamos ler na NVB, versão da editora Agnus. Quero convidar você, querida amiga, a adquirir o hábito de ler e meditar na Bíblia Sagrada, crendo nela como nosso manual de fé e prática. Tudo o que a ciência defende hoje já está na Bíblia há séculos. Que bênção estarmos vivas em um tempo no qual a ciência cada vez mais prova que a Bíblia estava certa, não é mesmo? Fica comigo nesse próximo capítulo e acompanhe a história desse homem de Deus que quase foi vencido pela depressão. Assim como ele venceu, nós podemos vencer.